As atividades de mineração, como todos nós sabemos, elas são atividades que têm interferência no meio ambiente. O que a gente faz para materializar essa nossa responsabilidade socioambiental é exatamente disciplinar, controlar, né, e ter uma visão completa de que essa interferência tem que ser boa para a gente, mas tem que ser boa para toda a comunidade. A educação, ela está muito ligada ao comportamento, à atitude. Tudo que é novo para a gente, ele começa a mexer com aquilo que nós já conhecemos. E a importância disso é que, a partir daí, nós começamos a criar novos conceitos. Com a parceria do SEDAC e com o apoio das lideranças da Vale, a gente pôde experimentar um programa que fizesse realmente acontecer a educação ambiental que tenha sentido no dia a dia. O projeto de educação ambiental em Canaã, ele foi pensado para que ele fosse tratado não como uma disciplina, educação ambiental, isolada das demais, mas que o tema educação ambiental fosse tratado de forma transversal a todas as disciplinas, matemática, história, geografia, dando exemplos, inserindo isso no cotidiano dos alunos de 5ª a 8ª série. Eu gostaria de apresentar o professor, que foi o responsável pelo encaminhamento dessa sequência, que é o professor Manuel, professor de língua portuguesa. A proposta desse trabalho é fazer com que vocês procurem os problemas relacionados à Escola João Nelson e que vocês vão dar exatamente um roteiro para solucionar esses problemas. A gente começou a fazer a Agenda 21, só que ainda não está finalizado porque a gente precisa da ajuda de vocês para terminar. A Agenda 21 é uma agenda de compromissos com a escola, ou com o município, ou com o estado, depende da escala. E ela surgiu na ECO 92 como uma pauta mesmo, trazendo os compromissos para tornar o século 21 mais sustentável do ponto de vista ambiental, social, econômico, político, cultural. Quando focou o trabalho na escola e nós pedimos que eles criassem, né, essa agenda e que eles colocassem no Muro das Lamentações tudo que eles mais lamentavam, que colocassem ali os anseios, né, as metas, que estabelecessem prazos, houve uma grande mudança dentro da escola, onde os próprios alunos começaram a visualizar os problemas, né, e a propor soluções. O problema foi as faltas de lixeira na escola. Agora eu pergunto para vocês qual é a solução. Pegar a caixa e trazer para o colégio. E quem vai ser os responsáveis por isso? Somos nós, a diretoria. Esses lixeiros são latas que a gente está reaproveitando, né? E a madeira é resto de madeira da construção da escola, evitando então o uso de plásticos para lixeiras, bem como para os vasos de plantas. Esse jardim é novo, ele foi construído há cerca de 15 dias pela secretaria, os homens da Secretaria Ambiental e os alunos da escola, e nós estamos preenchendo os espaços vagos com brita. De acordo com a educação ambiental, é bem melhor do que o cimento, então isso aqui vai refrescar mais a escola. Esse espaço que está ocioso aqui na escola, a sugestão na Agenda 21 é que seja feito um bicicletário para dar lugar aqui a 2 novas salas, que são as salas do Laboratório de Informática e uma sede para a biblioteca, uma sede definitiva. E é bom porque você vê assim que não precisa ser uma autoridade para você sonhar e realizar. Basta ter atitudes. Nós montamos uma equipe de especialistas das diferentes áreas curriculares. Os especialistas foram a Canaã, a cada bimestre, fizeram com eles oficinas para que eles fizessem um aprofundamento dos conteúdos da área, da relação entre esse conteúdo e as questões ambientais ali colocadas e, principalmente, um aprofundamento da didática, ou seja, de como trabalhar com os alunos aquela proposta. A sequência didática hoje, falando como coordenador, ela veio só nortear a prática do professor na sala de aula, né? Porque quando o professor ele trabalhava sem a sequência, às vezes o trabalho não ficava tão organizado como é hoje. Então, o que eu planejei é esse primeiro momento de continuação da formação de vocês como professores de arte, tá? E supervisores. E peguei, então, essa sequência da 6ª série, que foi uma das únicas que nós não trabalhamos em oficina aqui.
Vamos direto, então, para a parte da sequência da sexta série. Objetivos gerais de meio ambiente. Valorizar a utilização de recursos naturais para a produção de arte, como uma possibilidade de fazer arte que não polui o meio ambiente. Vamos dar início primeiro, né, nossa atividade de hoje, que é a nossa quarta atividade, né, a sequência. É arte como denúncia, que tinha o Franz Krasberg para servir de estudo durante essa sequência. Nós temos como essa atividade de hoje construir essas esculturas desse material que vocês trouxeram de casa. A forma de como fazer é vocês que vão decidir. Essa aqui é a quarta atividade. Começou, eles saíram das salas, né? Eles fizeram um desenho de observação direto, aqui mesmo da vila, de uma área já devastada, já queimada. Aí nós fizemos uma roda de conversa sobre por que aconteceu isso, o que poderia causar ao homem futuramente. Na segunda atividade foi feita com desenho já de imaginação de uma área que ainda não foi devastada. Aí a terceira atividade nós fizemos as comparações, fizemos roda de conversa. E a quarta atividade foi essa. Todo mundo aqui tem passagem em casa, todo mundo tem áreas queimadas. E aí onde eles iam procurar uma madeira, um material que já tinha sido uma natureza que já está morta, né? E trazer para a sala de aula para a gente estar montando a escultura com a criatividade própria deles. Reunizinho, porque passarinho tem de ter um ninho, né? Nas oficinas, eles discutiam o tema ambiental relacionado com o conteúdo das áreas. E as reuniões gerais, então, surgiram como complementação da formação dos professores. As reuniões gerais eram realizadas todos os meses e todos os professores juntos, independente da área deles, junto com os coordenadores e os diretores. E nessas reuniões de 3 horas a gente aprofundava alguns temas ambientais, né, que eram importantes para dar subsídio para eles desenvolverem o trabalho com a sequência. E também a gente discutia outras questões que são importantes para a formação do educador ambiental. Eu ficava 1 hora no chuveiro, escovava os dentes, não estava nem ligada, deixava a torneira ligada. Depois, a gente viu que isso não podia mais ocorrer. A gente diminuiu, viu o tempo certo de banhar, viu o tempo certo de escovar os dentes. Eu parei de lavar a calçada lá de casa com água, agora só dá aquela varridinha básica. Eu reutilizo aquela água do tanque que sobrou para lavar a moto, para lavar a bicicleta, qualquer coisa assim. A gente montou um trabalho com um grupo de jovens, o grupo ambiental Oikos, né, que é o grão, porque a gente sentiu necessidade de fazer um trabalho de educação ambiental que não ficasse apenas na escola e que tivesse uma atuação forte na comunidade, com ações ambientais mesmo. A gente visitou vários lugares que foi importante saber assim, para onde vai o lixo da minha casa todos os dias, quando a gente visitou o lixão, como é tratada a água que vem da rua para nossa casa, quando a gente visitou a ETA. Aqui em casa eu comecei a fazer a separação do lixo que pode ser ainda reutilizado e do lixo que já é assim jogado lá no lixão. Que são algumas garrafas PET que eu separo para quando tiver alguma coisa na escola, assim, precisar de garrafa, da planta, essas coisas assim, aí eu já separo, vou deixando separado. Tudo que a gente faz no grupo, a gente faz na escola, porque tudo isso começou dentro da escola, entendeu? Nenhum dos parceiros queria um trabalho de educação ambiental fictício, né?
para os outros verem, para dizer que está fazendo. A gente queria um trabalho de educação ambiental de fato. Isto é uma questão de postura e de respeito ao nosso planeta. E é isso que nós estamos aqui nesta manhã, reunidos aqui para dizer que nós queremos ser agentes transformadores, não no meio ambiente distante, mas no meio ambiente que nós estamos, que é na cidade de Canaã dos Carajás. E o que os nossos professores vão fazer aqui hoje vai ser mais ou menos isso. Eles vão contar como foi trabalhar a educação ambiental nesse percurso. Para desenvolver essa atividade, nós saímos para observar uma paisagem que foi queimada próxima à escola. Da sequência A Amazônia e a Segunda Guerra Mundial é apenas um fragmento da história, né, aqui da Amazônia. Quando eles apresentam o trabalho no seminário, essa apresentação é resultado de uma reflexão sistematizada, organizada. Eles tomam para si, né? O projeto passa a ser deles e eles têm agora melhores condições para continuar. É interessante dizer também que nós também elaboramos sequências. Sobre a alimentação, nós abordamos o consumo consciente. Eu acho que assim, que o município e a rede e os professores de modo em geral estão assumindo uma postura que eu, como educadora, eu acho que é fundamental. É pensar, né, o que eu ensino e como que eu ensino. Tem que me preparar bem para dar uma boa aula. E agora nós passamos para o outro lado. O que é que eu faço para que o meu aluno aprenda? Eu me sinto um defensor do meio ambiente, porque eu não aguento ninguém ver vizinho lá perto de casa queimando, jogando lixo, desperdiçando água. Então, a ideia é dar continuidade a esse programa e para a gente é muito interessante porque os resultados de Canaã podem servir para a gente avaliar como fazer ou como fazer diferente ou como fazer melhor em outras unidades onde a empresa está presente. Meu nome é Zenilda Pacheco de Lima e eu estou na formação de educação ambiental desde o início, né? Segundo semestre de 2004. Foram necessários, durante a formação, vários ajustes, né? Desde o primeiro projeto, né, que foi o projeto para tratar sobre a questão da água, que ele envolveu tudo de 5ª a 8ª série, todas as turmas, toda a rede municipal. E o segundo projeto, que já trabalhou 2 temas, já foi um desafio diferente, né? Você tinha, a princípio, um tema e já passou a trabalhar 2 temas. Nós tivemos que repensar um pouco a formação depois do segundo semestre, devido a algumas reclamações dos professores que não estavam conseguindo relacionar os conteúdos da área com a questão ambiental. Então, foi um momento em que teve que parar para ouvir todos os professores e ver então o que não está funcionando. Nesse momento foi que mudou a modalidade organizativa de projeto para sequência. A princípio foi um novo desafio, né? Foi pegar, sem ter ideia do que seria a sequência, sem ter um modelo, pensar em elaborar uma sequência. Então, qual seria a solução? Contrata-se especialistas para fazer sequência. Então, tinha uma reclamação de que tanto a Terezinha quanto a Neuza sabiam muito da questão ambiental. Mas aí tinha as especificidades das áreas, né? E a matemática, como se resolve, e a língua portuguesa, e a ciência, a geografia. Aí nós tivemos um outro jeito, que foi receber as sequências prontas, né? E agora ver a atividade que uma pessoa que estava lá em São Paulo pensou para os meus alunos, dá para ser trabalhado?
atende a necessidade deles, né? Então seria pegar a sequência, estudar a sequência e fazer algumas adequações. E nesse momento agora do seminário, que a gente está se aproximando, né, voltamos novamente a elaborar a sequência e fazer mais ou menos uma comparação que nós ganhamos de autonomia. A princípio, quando elaboramos sequência, agora quando estamos fazendo a sequência, né, a gente percebe que é o momento mais importante dessa formação, é quando você precisa se preparar para falar da sua aprendizagem para alguém, né? E eu acho que, assim, que o município e a rede e os professores, de modo em geral, estão assumindo uma postura que eu, como educadora, eu acho que é fundamental. É pensar, né, o que eu ensino, como que eu ensino. Tenho que me preparar bem para dar uma boa aula. E agora nós passamos para um outro lado. O que é que eu faço para que meu aluno aprenda? Eu vejo assim que a escola, durante todo o período que o ensino assim, foi voltado mais para o tradicional, se fazia atividade, eu lia determinado texto, mas o único destinatário desse texto era o próprio professor. Com essa formação de educação ambiental, né, as produções dos alunos tiveram um destino que deixou de ser exclusivo o professor e passou a assumir uma função social. Por exemplo, nós temos agora lá na escola a produção da Agenda 21 da escola. Nessa produção, os alunos pensaram, né, as questões ambientais do seu meio, da sua escola, do espaço, e estão construindo um documento que eles vão poder olhar, né, e avaliar como que está sendo resolvida essas questões, né, qual a função. Eles perceberam que fazer acordo, que escrever um documento não é só numa instância maior, mas que eles podem fazer isso no seu espaço. E tudo isso é fazendo do ensino, né, ter uma função social, ter uma verdadeira atuação na sociedade, enquanto que aquele texto não é só de função ali da escola, né, mas ele ultrapassa os muros da escola. E que ele vai aprender a fazer algo que durante toda a sua vida ele vai ter como desenvolver cada vez mais essa habilidade de ser participante, de ser crítico, de exercer sua verdadeira cidadania. Porque, a princípio, a gente sempre pensava assim, para que a escola fique um espaço bom, nós vamos pedir para alguém vir resolver tal problema. Agora, já tomam iniciativas, né, de solucionar os problemas dentro da escola. Existe falta de lixeira, vamos pedir para o prefeito, então vamos produzir então aqui na escola. Né? Existe uma questão de que as paredes estão sujas na escola, então vamos ver quem sujou as paredes, né? Por que sujou as paredes. Então tomou para si mais essa responsabilidade. Para os alunos, eu vejo que eles começaram a cobrar, né, o que são direitos seus. Né? Por exemplo, professora, tem torneira lá no banheiro que está derramando água sem parar. Antes não existia isso. Né? Podia derramar um dia, 2 dias e ninguém estava preocupado se estava estragando água ou se não estava. Então eu acho que eles passaram a ser críticos em relação às questões que estão ao seu redor. Porque se o aluno vê uma questão que não está legal e o professor também, e aí se junta, né, e nós temos também uma direção que está envolvida, que busca a solução para esses problemas, para essas questões ambientais, que olha o seu espaço, que olha o bairro, que tenta envolver todos nessa mesma questão, eu acho que funciona porque é uma ação coletiva, deixa de ser um pensamento individual e passa a ser coletivo. No ano de 2007, os professores se reuniram e tomaram algumas iniciativas. Né? Por exemplo, tivemos a organização do jardim da escola, né, junto com os alunos. Tivemos a questão da horta, né, da escola. E os meninos fizeram a reciclagem de papel lá na escola. Assim, quando eu converso com as turmas que já estão desde o princípio, eu vejo que eles pensam diferente, pensam o espaço deles diferente de outras turmas anteriores. Né? Agora, eu acho que o trabalho ambiental ele tem necessidade de continuar porque a gente recebe todos os anos alunos novos. Eu pensava meio ambiente, mas não me sentia assim, por exemplo, fazendo parte. Eu sou meio ambiente. E agora ficou assim muito mais resolvido, né, que meio ambiente, porque a princípio, vamos falar de meio ambiente. Então todo mundo pensava logo em mata, em floresta, em animais, em tudo. Então eu acho que pensar meio ambiente agora
é pensar o espaço que eu estou, é pensar a minha responsabilidade sobre esse espaço, é pensar eu como sendo um meio, e todo esse meio é resultado das minhas ações, do que eu faço. Então, da forma que eu estou agindo, né, que eu estou atuando, que eu estou vendo, que eu estou me sentindo parte desse meio, né, ele tem possibilidade de ser diferente. E eu acho que para nós mesmo, no nosso espaço de escola e para os alunos, isso ficou bem mais resolvido também. Quando se falava de meio ambiente, ele pensava assim, nossa, lá na Amazônia, como se estivesse tão distante. E agora a gente começou a pensar, vamos pensar o meio ambiente, então vamos pensar a minha sala, a minha cadeira que eu sento, de onde é que ela vem, vamos pensar a água que eu estou consumindo, vamos pensar o refeitório da escola, vamos pensar, né, a minha atuação, a minha ação em relação a esse meio. O meu nome é Cláudio Almiro Mendes dos Santos. Eu imaginei que não seria assim um trabalho que ia ter tanta, digamos assim, importância para Canaã dos Carajás, né? Porque logo um trabalho começado na escola, aí com o passar do tempo eu percebi que o trabalho ajudou tanto os alunos a entender a questão ambiental, né? Que não é uma preocupação só de um e dois, mas de todos. Para mim, que estava na sala de aula, para mim é desenvolver a sequência didática, né? Para ir para a coordenação, então eu não tive assim, muita dificuldade para orientar os professores como fazer a sequência, que eu já tinha trabalhado a sequência. Então a mudança foi porque trabalhar com os professores aumenta mais a responsabilidade, né? A pessoa tem que ler mais, a pessoa tem que dedicar mais, a pessoa tem que estar pronto para orientar as 10 áreas, né? E às vezes, para nós que não temos assim, uma formação voltada para as 10 áreas, fica um pouco difícil. A questão de educação ambiental só acontecia quando, digamos assim, num feriado. Aí saía aquele movimento, eles iam assim, ia para a rua e fazia aqueles movimentos. Então a gente via que essa educação ambiental não é uma educação como é ensinada na escola. Na escola a criança tem mais a preocupação, né, de se organizar, como fazer. E também chega em casa, ele fica todo assim, empolgado, ele chega em casa, eles passam o que eles aprenderam para os pais e junto com os alunos a família aprende também. Até nós mesmos, às vezes ia escovar os dentes, né, aí deixava a torneira aberta. Hoje, quando nós vamos escovar os dentes, a primeira coisa que já vem, que nós estamos desperdiçando água, então não pode deixar a torneira aberta. Então, na parte assim da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, teve uma grande mudança. Aí, referindo à educação ambiental nas áreas, né, língua portuguesa não é muito difícil trabalhar, porque nós encontramos, digamos, se eu tenho, o professor ele tem que trabalhar o conteúdo da área, e além do conteúdo da área, ele tem que trabalhar a questão ambiental. E como que eu posso trabalhar a educação ambiental na área de matemática? É na prática, né? Se eu vou trabalhar cálculo, né? Eu posso não ficar só na sala de aula, eu posso fazer uma aula prática com os alunos, e ali eu posso, digamos assim, calcular uma área de uma horta, ali eu posso fazer o cálculo quantos pés de couve ou outro tipo de legumes pode ser assim plantados e quantos litros d'água eu vou gastar. Aí que chega a preocupação da educação ambiental. A sequência didática hoje, falando como coordenador, ela veio só nortear a prática do professor na sala de aula, né? Porque quando o professor ele trabalhava sem a sequência, às vezes o trabalho não ficava tão organizado como é hoje. Meu nome é Maria Xavier da Penha Loyola, trabalho na escola no Polo da Zona Rural. Eu mudei para cá em 2005, agora mesmo na região de Canaã, eu estou aqui desde 86. Na Raimundo de Oliveira Escola tinha um desperdício muito grande de água. Então, com a minha visão, como já na parte da coordenação, fazendo o trabalho com os professores, então a gente já trabalhou a parte de cada um trabalhar sobre a água de uma forma, professor de matemática medindo o tanto de litros de água que tinha na caixa, quantos era desperdiçado por dia e quanto que era aproveitado. Então tudo isso já foi tendo essa visão do que o aluno foi olhando e foi deixando de desperdiçar água, né? Então hoje lá você chega, não tem mais aquela água derramada. Na minha visão, na coordenação, isso melhorou bastante e acredito que vai melhorar cada vez mais
Até porque os nossos alunos, a gente passa a fala para os professores passam a informação para os alunos e eles estão levando até os seus pais, que é o importante é chegar até a comunidade. Esses dias eu estava na roça, aí tinha um tratorista, então ele começou a comentar, falando sobre a educação ambiental e falando, olha, eu estou tão feliz porque o meu filho chegou para mim e disse, eu estava no banheiro, desbarbeando, né? Aí comecei a deixar a torneira aberta. Falei, pai, não pode deixar porque você está derramando muita água, vai fazer falta depois. Ele, mas quem te falou isso? Eu aprendi na escola, né? Então isso aí já é uma das ações que o aluno já está fazendo com que o pai perceba que não pode mais fazer aquilo, né? Então já vai tendo aquela, que a Fátima falou, uma sensibilização, porque conscientizar a gente é difícil, conscientizar a pessoa, né? É mais fácil sensibilizar ele e ele começar a pensar sobre aquela fala e a ação a partir dele, porque se ele não quiser, ninguém conscientiza ninguém. Quando eu olho na minha casa que meus móveis são todos de madeira, de mogno, né? Então isso, sempre que eu olho aquilo, minha consciência diz quantas árvores foi derrubada para fazer isso aqui. Quando eles derrubavam, eu olhava e achava que eles eram um homem forte, guerreiro, por ele estar derrubando aquelas árvores de machado, de foice. Então, para mim, aquilo eu elogiava meu pai, meus irmãos, né, por eles fazerem aquelas ações que eu achava homens fortes. Hoje eu vejo diferente. Quanto ao grupo aqui de professores, o que você sentiu de resposta deles, de evolução? Nas reuniões que a gente tem de planejamento, eles falam muito, eles são muito sabidos, eles têm muita sabedoria sobre educação ambiental, né? Os outros professores de primeira a quarta série, quando eles andam com a gente, com o grupo, às vezes a gente viaja no mesmo carro, vão para as escolas, então quando eles pegam alguma coisa para jogar fora, eles dizem, bicho, eu não posso jogar, que tem gente aqui de educação ambiental. Aí a gente fala, mas você não pode fazer só quando estiver comigo, porque senão quando você... Não, mas eu já penso, quando eu vou assim, eu já vou jogar, já penso, não, eu não posso fazer mais isso. Então é uma coisa que nossos professores já aprenderam e que os outros professores que não trabalham, que têm acesso, né, a esses professores, eles também já aprenderam a fazer isso pelo fato dos professores de quinta ou oitava fazer a sua parte, né? Uma sequência de ciências que veio, né, para ser desenvolvido o plantio de árvore, que era uma da quinta série, uma da sétima série sobre poluição sonora. Então teve uma escola na Raimundo de Oliveira, que é onde tem um grupo Acatu, teve a professora Vanessa, que está até agora no grupo, ela fez uma ação de colocar pneus na cadeira, debaixo, no pé da cadeira, numa sala, né? Numa sala ela fez isso. Então é muito legal, você chega, pega a cadeira e arrasta, não faz barulho. Ela tem uma estrutura, a sequência didática, né? Ela tem uma estrutura, vem com finalidade, com o título, finalidade, conteúdos, objetivos, e as atividades desenvolvidas. Né? Tem uma durabilidade de tempo e ela é feita, agora eu faço assim, olhando diretamente para as dificuldades que nós temos dos nossos alunos, né? É uma coisa assim bem programada, bem trabalhada, para que possa o nosso aluno desenvolver, né, a capacidade do seu raciocínio do aprendizado. São várias atividades que nós temos com o mesmo conteúdo, né, com ali o assunto. E a diferença que nós temos é que a sequência ela é feita sequenciada mesmo. Eu tenho as atividades, elas vêm sequenciadas, um assunto termina. Eu não mudo de assunto ali para dizer, eu estou trabalhando o texto sobre água, o outro texto eu já vou trabalhar sobre queimada. Não, eu vou pegar o texto sobre água e vou desenvolver a minha atividade ali dentro daquele assunto. E vou também fazendo avaliação, conforme vou acontecendo as minhas atividades que eu vou eliminando, eu já vou fazendo a minha avaliação com o meu aluno. Sou professora Lira Cristine, sou professora da área de História e estou como diretora nesse momento. Inicialmente, quando aqui cheguei, que estava em sala de aula, confundia-se muito o trabalho de meio ambiente, do meio, com se trabalhar o mato, o rio, né, a zona rural. Hoje os alunos já conseguem fazer a diferenciação entre meio, né, que meio é ambiente, que não existe diferença e que o ambiente é onde ele está, que a sala de aula é um ambiente, que o refeitório é um ambiente,
né, que a zona rural é um ambiente, então desmistificou essa ideia de que meio ambiente, que ambiente seria só zona rural. Inicialmente a escola era feita de madeira, hoje nós já temos uma escola feita em alvenaria, onde oferece um maior conforto para os alunos. Muitas coisas mudaram no sentido da arborização da escola, com o trabalho de educação ambiental. Anteriormente, nós não tínhamos cantina e o número de papéis de bala, de picolé, de coisas que vinham da cantina, de lixo que eles compravam de fora do portão, era muito maior. Hoje nós temos a cantina e podemos perceber que eles já não jogam mais, né, os papéis de bala, de sorvete, de picolé, os guardanapos que eles utilizam, eles já não espalham mais pelo pátio, eles já colocam dentro das lixeiras. Lixeiras essas que são recicladas. Teoria, todos eles conhecem. Agora, da teoria para a prática, há uma distância muito grande e eles já começam a romper essa distância. A partir do momento que eles começam a deixar de escrever nas paredes, deixar de escrever, rabiscar as portas dos banheiros, jogar lixo no chão. São atitudes que a gente vê que eles estão internalizando, que isso eles vão levar para a vida. Inicialmente, quando nós assumimos a escola, não havia proteção para as árvores. Com o trabalho de educação ambiental, a Agenda 21, que foi feito com as 8ª séries, quando a gente voltou à Agenda 21, focou, né, que é uma ideia da Eco 92, mas quando focou o trabalho na escola e nós pedimos que eles criassem, né, essa agenda e que lá eles colocassem no Muro das Lamentações tudo que eles mais lamentavam, que colocassem ali os anseios, né, as metas, que estabelecessem prazos, houve uma grande mudança dentro da escola, que foi nesse primeiro semestre, onde os próprios alunos começaram a visualizar os problemas, né, e a propor soluções. Eles sugeriram que nós fizéssemos banquinhos em volta das árvores para que pudesse proteger e que eles também pudessem estar sentando. É claro que o carro-chefe da escola, nós não podemos deixar de citar, que são os professores, né, que a partir do momento que eles começaram a participar das oficinas de educação ambiental, né, e que conseguiram trazer isso para dentro da sala de aula, conseguiram trabalhar o conteúdo de história, envolvendo educação ambiental, de língua portuguesa, envolvendo educação ambiental, todas as disciplinas conseguiram envolver, facilitou muito o trabalho da direção. Percebe-se que Canaã dos Carajás, ela foi agraciada com esse projeto. Na verdade, eu venho de uma capital onde lá nós não tínhamos a oportunidade que esses professores aqui têm. Nós devemos buscar uma forma de continuar esse trabalho. Né, e que as pessoas possam voltar aqui, nos dar subsídios, nos dar respaldo, porque nós estamos só engatinhando. Mas com certeza é um marco, é um divisor de águas as oficinas de educação ambiental para esses professores. Vou completar 5 anos, estou morando em Canaã dos Carajás. Que para Canaã dos Carajás, quem mora 5 anos se torna já um veterano, né? Aqui as pessoas passam rápido assim. 1 ano, 2 anos saindo. Então quem fica 5 anos já é considerado mesmo quase que um pioneiro. Eu vim do Tocantins, né? Ao chegar em Canaã, eu não fui direto para a sala de aula. Eu fiquei trabalhando em comércio um tempo, mas me informando sobre o que estava acontecendo nas escolas. E eu fui um crítico. Com a distância, né? Eu fazia uma crítica, assim, como não aceitar, né? O que estava acontecendo. Eu achava inaceitável haver um livro didático na escola, todos aqueles conteúdos programáticos, as coisas já vêm, como acontece em toda a escola, né? E de repente aquilo ser esquecido do lado para trabalhar um projeto, talvez até independente, diferente, principalmente alavancado por uma empresa. Então eu ficava assim, não, isso não está certo. Mas aos poucos, quando eu cheguei para trabalhar, eu notei que já não se pode viver sem isso, né, na escola, sabe? É fundamental, é imprescindível hoje trabalhar na escola, aqui na nossa região, sem uma sequência didática. Da forma que estava, nossos alunos não despertar nunca para a leitura. Então, eu achei consideravelmente assim, importante essa preparação. Primeiro, preparar os professores. A sequência vinha, às vezes, já pronta.
Depois nós fomos tentar fazer essa sequência e conseguimos fazer uma, aí precisava alguns ajustes, retornava para São Paulo e vinha os ajustezinhos. E hoje eu digo que eu penso que nós já somos capazes de produzir sequência. Eu e mais 2 professoras, nós produzimos uma sequência ótima relacionada ao lixo. Eles viam uma notícia no jornal. A gente pegava aquela notícia do jornal, tirava cópia, várias cópias, para eles lerem aquela notícia, ver sobre Paraupeba, sobre Canaã dos Carajás, essa região aqui. E então, a partir daí, eles iam fazer a reescrita daquela história, daquela notícia, né, claro. E hoje era texto informativo. Eles faziam a reescrita e faziam também a crítica em cima daquela notícia. O que eles achavam daquilo? Eles faziam as críticas, já que eles estavam vendo a notícia, fazendo as críticas, a reescrita, observando todas as notícias, então, lá no seu bairro, o que está acontecendo? Ah, não, aí foi tanta produção, sabe? Meu vizinho está fazendo isso, já minha mãe falou para ele, já estamos denunciando, já foi orientado, mas ele continua jogando lixo lá e fede muito e tal. Então é tudo escrito, sabe? Os alunos passam a conhecer as localidades através das leituras dos colegas. E a gente pega aqui, tem aluno que não consegue ler, tem dificuldade, a gente vai ler o que ele escreveu. Eu não cito o nome, né, para que ele não fique constrangido. A gente fica lendo as histórias que eles produzem e eles vão conhecer onde é isso mesmo. Onde é que fica? Não, é na rua tal, lá no Brasil, tem uma rua assim, você sabia? Ah, nunca foi lá, não conhece o bairro, né? Os contos de fadas foi produzido assim. Os contos relacionados ao ponto turístico de diversão, um córrego, uma montanha que as árvores lá é bonito, alta, eles gostam de passear, então lá eles inventavam, produziam um conto lá, né? E já a questão do lixo foi passado aos problemas que existem. O outro lado, né? O lado bonito, depois o lado feio da cidade. A sequência que eu diria que eu trabalhei, alcancei o êxito, assim, realmente, foi Conto de Fadas e Meio Ambiente, né? Que na 5ª série. A sequência foi desenvolvida da seguinte forma. Trabalhar Conto de Fadas para esses jovens de hoje, esses adolescentes, né? É muito difícil porque eles não querem mais saber desse mundo do imaginário. Eu cheguei com a sequência, fiz o debate, apresentei e eu tive que deixar a sequência do lado um pouquinho ali e vamos trabalhar essa questão deles se adaptarem a esse mundo, voltar a esse mundo, aceitar aquele mundo das historinhas da Branca de Neve, do Cinderela, essas coisas todas. Para poder realmente trabalhar a sequência. Professor, essas coisas, não, a gente não está mais querendo saber disso não. Então o que eu percebi? Que as crianças, sempre gosto de usar essa frase, percebi que as crianças já não eram mais crianças, entendeu? Já não eram tão crianças assim. Então eu tive que buscar, vocês já pensaram na história da Chapeuzinho Vermelho? Quanta coisa boa tem nessa história. Vamos debater então essa história de Chapeuzinho Vermelho. O que é essa história mesmo? O que ela quer dizer pra gente? Aí vamos explorar, né, os ensinos que tem naquela história. Com muita luta, eles, com paciência, mostrando uma coisa e outra, eles realmente viram que aquele mundo é importante para eles ainda, que eles não estão fora, não podem ficar fora daquele mundo. Porque se eles saírem daquele mundo, eles vão já começar a ver o mundo dos adultos e a mentalidade deles está preparada para ver o mundo dos adultos. Ao eles incorporarem essa ideia, eles começaram a trabalhar bem. A aceitar o conto de fada, discutir armário de vidro em relação ao meio ambiente, à terra, à exploração. O que está acontecendo no nosso município, o que acontece nas escolas. A escola em si, como é que está a nossa escola? O conto de fada, a melhor sequência que eu trabalhei, porque eu não trabalhei não só o meio ambiente, mas os valores, né, que as crianças estão esquecendo do dia a dia. E eles desenvolveram tão bem que chegaram a produziram contos. A questão da conscientização dos alunos aqui em Canaã dos Carajás tem que ser constante. Eu bato na tecla todo tempo, não podemos parar. Em Canaã não podemos parar, porque é uma cidade que tem essa rotatividade. O aluno que foi trabalhado, que está consciente, ele está servindo lá em outra cidade já. Já voltou para o Maranhão, já voltou para o Tocantins, voltou para o Goiás. Trabalhou um grupo, aquele grupo já não está ali.
mas que eles foram trabalhados e que, naquele momento, eles refletiram bastante. A gente vê pela produção que eles fazem. O novo sempre é difícil. Você vê o novo, existe um obstáculo para o novo. Mas dá certo, não é difícil trabalhar. E eu acredito que acho que nós não podemos, nós não mais ficaremos sem sequência dentro da escola. Tudo vai ser em torno de sequência didática e envolvendo o meio ambiente, ciência didática envolvendo o meio ambiente. Todos os temas estarão ali junto ao meio ambiente. Quando surgiu nos PCN a questão da interdisciplinaridade, né, fazer essa mistura aí, foi, a cabeça dos professores virou uma torre de Babel, né? Ninguém entendia nada. E por muitos anos isso ficou assim, ninguém trabalhava, só estava lá a exigência na lei, nos programas, mas ninguém trabalhava, ninguém dava conta de trabalhar. Quero que o professor de matemática, você aborde aqui a questão da produção textual na sua aula. O quê? Eu sou professor de matemática. Então, isso foi um tabu, né? Foi quebrado, mas graças a Deus há muitos dias já, muito tempo. O que nós estamos vendo aqui com a sequência é só isso. É mais ou menos isso. A sequência é essa mistura de novo. Só que a gente faz essa mistura, o que era exigido, assim, friamente, eu diria, a princípio, quando começou o programa dos PCN, hoje a gente consegue fazer isso de uma forma agradável. Sem bater muita cabeça, sem pensar que é uma interdisciplinaridade. Simplesmente, não, vamos trabalhar o meio ambiente. A língua portuguesa vai trabalhar o meio ambiente. E dali você começa, daqui a pouco você já está até geografia. A sequência ela trouxe não só para nós, mas como para todos os alunos também, que o meio ambiente diria que até ele chega a ser nós mesmos. Que nós somos do meio ambiente, nós fazemos parte, né? Nós mesmos já somos meio ambiente. Sabe? Tudo que envolve aqui é meio ambiente. Então nós devemos cuidar, desde o momentinho que você joga um papelzinho de bombom, de balinha no chão, ali já tem que haver uma preocupação. Lá quando você vai jogar, o que é lixo lá na sua casa, lá no momento de separar na pia, o que é isso aqui, eu vou jogar onde aqui? Isso aqui é uma casca de laranja, eu posso jogar no cantinho do quintal ali. Vai servir. Tem um pé de maracujá. Então essa casca aqui da mandioca, eu vou colocar lá no pezinho lá próximo que vai render. Então essas coisas, essa consciência, ela está existindo nos professores. O meio ambiente passou a ser tudo na nossa vida. Eu acho, assim, uma cidade em nível de Brasil muito desenvolvida para pouco tempo, né? Porque é uma cidade que tem praticamente 12 anos e dá para ver, né? Todo começo de um trabalho a gente tem dificuldades, né? Eu tive muita dificuldade, assim, até eu adaptar e ver, porque quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha tido um trabalho assim, só que de primeira a quarta a gente trabalha projeto, que é diferente de sequência, né? As expectativas que eu tinha com relação à educação ambiental, eu via assim muito difícil. Como é que a gente vai fazer para conscientizar essa moçada de que precisamos preservar o meio ambiente, que começa dentro da gente, né? A gente precisa conscientizar primeiro. Nós, educadores, teremos que nos educarmos, né? Para depois você passar para os alunos. E hoje, eu já vejo assim, que a gente teve um avanço muito grande. Em termos de escola, em termos de comunidade. E eu já vi assim, depoimentos de pais, de aluno meu, preocupado assim, com a questão de lixo, questão de organização, questão de desperdício de água. Eu ouvi mesmo a mãe falando que, tanto que os professores falam de educação ambiental, ensina e as crianças às vezes ainda pecam, né? Fazendo as coisas erradas. Então a gente vê que a gente está conseguindo aos poucos. O meio ambiente antes, para mim, assim, para mim não tinha tanto,
né? O meio ambiente para mim tanto faz, tanto fazia como é o lugar onde eu vivo, eu tenho que morar aqui. No decorrer desse processo a gente já vê que o meio ambiente é um local onde você reside e que para esse ambiente se manter equilibrado, ele é preciso de cuidados, né? Porque antes a gente via, mas não via com a visão que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma visão totalmente diferente, porque assim, na minha casa, eu sempre gosto de ter as lixeiras separadas, né? Onde eu coloco o resto de cada coisa no lixo. Na verdade, a gente que mora na zona rural, as pessoas não têm tanta cobrança com relação ao lixo, né? Então, e a gente via assim no quintal, aquelas coisas, aquelas garrafas PET jogadas, às vezes não dá tanta importância, hoje eu fico preocupada quando eu vejo. Então, é uma coisa assim que a gente já está comovido, né? Quando nós iniciamos a formação, isso para mim assim, foi extremamente assim, maravilhoso, porque me permitiu várias descobertas. Antes eu tinha uma visão de que artes trabalhada em sala era totalmente diferente do que se faz agora. Eu tinha a visão que artes era artesanato, não fazia essa relação da arte com a própria história, né? E a relação da arte em si com a questão ambiental passava longe. De todas as sequências que nós trabalhamos em arte, eu tive 2 atividades que para mim marcaram bastante, que foi a produção de tinta natural e como usar essa tinta natural na sala com os alunos, ensinar os alunos a produzir essa tinta natural, que até hoje ainda soa muito bem, assim, quando o aluno faz o comentário, eu sei fazer essa tinta, é muito gostoso. E uma outra muito, muito gostosa foi a questão da reciclagem, a questão da utilização do papel de forma errada, essa relação do uso do papel com a natureza. Eu acho que hoje eu tenho um novo olhar de como direcionar uma aula de artes, né? E o que os alunos precisam saber realmente em artes, né? Os nossos alunos não precisam saber fazer artesanato, mas os nossos alunos precisam saber o que é arte, qual a importância da arte e principalmente fazer essa relação da arte como um meio ambiente. É muito natural que se ouvisse, não, artes é só desenhar, desenha o que quer, faz o que quer, tinha essa visão, né? E que não é fácil você mudar essa visão do aluno, precisa mesmo de muita intervenção, que a gente tem que gostar muito do que faz para poder fazer bem feito. E uma coisa muito legal, assim, que eu acho que ficou de aprendizagem para os alunos, e para mim também, assim, que eu não tinha essas noções de elementos de composição visual, né, de utilizar a própria natureza como recurso para tu dar a tua aula. Eu não olho para o meio ambiente hoje como eu olhava antes. Então, eu não tinha essa noção. Claro que eu sabia que a gente necessitava do meio ambiente, mas eu não tinha essa responsabilidade, esse respeito ao meio ambiente, que é o que eu tenho hoje e que eu passo para os meus alunos. Meio ambiente é tudo isso que está à nossa volta. Meu nome é Pedro Luiz do Nascimento Neto, sou professor de História da 5ª à 8ª série e trabalho no município de Canaã dos Carajás há 6 meses. Quando eu cheguei aqui, eu tive a surpresa de me deparar com uma nova modalidade de ensino, que é a sequência didática. Para mim foi uma novidade e, ao mesmo tempo, um prazer, né? Ela traz uma inovação ao juntar os conteúdos, né, selecionados com a questão ambiental. Logo no início, nós tivemos, antes do início das aulas, um curso preparatório, tivemos um encontro pedagógico. Nesse encontro, nós selecionamos os conteúdos, selecionamos também as sequências didáticas que estavam relacionadas a esse conteúdo e preparamos todo o material a ser utilizado nessas sequências didáticas. Foi um pouco difícil no início, porque até mesmo na faculdade nós não tivemos uma disciplina que tratasse especificamente do meio ambiente. Então eu tive que buscar recursos, vir na biblioteca, pesquisar livros que tratassem do tema, tentar aliar a história ao meio ambiente e depois trazer isso para os alunos, colocar isso para os alunos de uma forma que eles compreendessem que a história também tem como se preocupar com o meio ambiente. Ao relacionar, né, o conteúdo da sala de aula com questões do município, com questões locais,
levar os alunos para a rua, levar os alunos para passear no município e perceber as modificações que o homem tem feito ao longo do tempo foi uma novidade, sim, foi algo bem marcante, tanto para mim quanto para os alunos. Nós fizemos algumas visitas, né? A primeira vez foi uma coisa bem local, nós demos uma volta em torno da escola e percebemos lixões, percebemos lixo jogado na rua, percebemos alguns problemas ambientais locais, questão de saneamento básico, esgoto passando no meio da rua. Então os alunos se sentiram até que chocados. É uma realidade que a gente vê, né, na televisão, mas está ao mesmo tempo do lado da gente, na nossa casa, do lado da nossa casa ou perto da nossa escola. Então, ao voltar, eles voltaram com uma nova consciência, que preservar o ambiente é cuidar daquilo que está perto da gente. A história foi uma turma de 5ª série, nós estávamos trabalhando o surgimento do ser humano e nós chegamos à conclusão que, com o passar do tempo, o homem tem uma necessidade cada vez maior de modificar o meio ambiente, porque, diferente dos outros animais, ele não se adapta ao meio ambiente, mas ele adapta o meio ambiente a ele. Então, os alunos perceberam que os homens, a todo momento, estão modificando o meio ambiente para sanar as suas necessidades. A primeira preocupação nossa é trabalhar a história da cidade, né? A história da nossa cidade, em qual período histórico Canaã surgiu. E isso é um pouco complicado, porque ela não tem um período muito longo desde a sua fundação. É uma cidade recente que já tem 25 mil habitantes. Nós temos aqui alunos de uma diversidade cultural enorme, né, vindo de várias partes do Brasil. E nós tentamos formar uma identidade, né, canaense. E nós fazemos isso através de questões ambientais. A gente pensar que Canaã, há 15 anos atrás, era apenas um agrupamento de produtores rurais e hoje é uma cidade, né, com 25 mil habitantes, com comércio instalado, com ruas asfaltadas, com prédios e casas, em um período aí de 13 anos é uma coisa assustadora. Mas a gente tem que ter em conta, tem que ter em mente também que tem um custo para esse desenvolvimento. E o custo é realmente as transformações que ocorrem no meio ambiente. Não podemos ser extremistas, achar que nós podemos viver hoje e ter emprego, ter moradia, constituir uma família sem usufruir do meio ambiente, né? Não há como hoje em dia o ambiente ficar sem nenhuma interferência humana. E também nós não queremos que isso seja uma coisa irreversível para as futuras gerações. Então nós procuramos pelo menos causar o menor impacto possível, né? Tentamos trabalhar principalmente o desenvolvimento sustentável, né, com os nossos alunos. Mostrar para eles que é necessário, sim, extrair, né, o nosso meio de sobrevivência da terra, né, no caso aqui a mineração, mas fazer isso da forma mais responsável possível, fazer isso da forma mais sustentável que nós possamos fazer. No início eu achei complicado, né? Depois eu fui me adaptando. Os alunos também foram gostando, não é tão difícil de trabalhar as duas disciplinas junto. Ficou até melhor do que separado como era antigamente, né? Que eu também trabalhei educação ambiental, mas não era da forma que a gente trabalha agora. Não tinha conteúdo. As oficinas ajudam bastante, porque antes a gente não tinha um conteúdo de arte para trabalhar. A gente inventava alguma coisa. Hoje, para você dar uma aula de arte, você tem que saber um pouco de geografia, tem que saber um pouco de história, né? Porque você estuda a história da arte. Hoje você tem que ter um conhecimento bem amplo, senão você não consegue. Antes você pegava um desenho, né? Mimeografava, entregava para o aluno, ele ia lá e coloria. Hoje não. Você tem que trabalhar um certo assunto, um certo conteúdo, e ele mesmo tem que produzir. E para você transmitir, né, o que o aluno precisa aprender, você tem que estar por dentro do assunto. Antes você tem que estudar. Por exemplo, igual essa oficina de hoje, né? Você tem que estar inteirado sobre a arte gótica, sobre a idade medieval, senão você não consegue dar aula. Quando eu peguei a disciplina de artes, porque quando eu peguei
no primeiro ano já teve as primeiras oficinas, né? Os alunos zangavam comigo quando eu chegava na sala. Ah, professora, mas arte não é isso. Arte é pintar. Cadê o desenho mimeografado para a gente pintar? Ah, foi difícil. No primeiro ano foi bastante difícil, mas aí foi levando, fui explicando, aí eles passaram a gostar, né, do assunto, porque são gratificantes essas oficinas para se trabalhar. Uma que fala sobre o Egito, né, que tem como tema do papiro ao papel, que fala, conta a gente tem que comentar um pouco sobre o Egito, né? Eles tiveram que fazer campanha sobre a reciclagem, passaram de sala em sala, deixando as lixeiras para ser recolhido o papel. E no final a gente produziu o papel reciclado, que esse era o objetivo final. A sequência do CRASB, primeiro eu apresentei a sequência para eles e tudo. Aí depois a gente foi em uma queimada, observou o local, discutiu a questão dos planos, da sobreposição, da distância. Depois, em seguida, eles fizeram o desenho de observação. A gente observou uma área que não... Assim, aqui não tem nenhuma... Perto, próximo, não tem nenhuma área que ainda não foi tocada pelo homem, né? Mas um lugar mais verde. Eles observaram também, focaram o olhar para um lugar que estava mais verde, para poder fazer um desenho de observação. Depois a gente levou para a sala. E fez a comparação, né, de um para o outro, discutiu a questão das queimadas, as consequências que trazem as queimadas, tudo isso a gente discutiu. Ao final, a gente produziu umas esculturas de madeira, resto de troncos queimados que eles escolheram. Quando a gente termina, sempre converso com eles para a gente limpar, né, deixar tudo arrumadinho. Teve uma mãe que um dia veio reclamar que disse que tinha zeladora justamente para aquilo, né? Para limpar o chão. Mas se a bagunça foi nós que arrumamos, que fizemos, né? A obrigação é nossa de deixar limpo do jeito que a gente pegou antes. Meu nome é Gilmar Alves de Paula. Eu estou aqui desde 2006. Vindo de Tucuruí, onde a gente lá já trabalhava a questão dos temas transversais. Quando eu me deparei na primeira oficina, eu percebi que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Ou seja, o foco central realmente era o meio ambiente. Não deixando que a gente também deixasse os números de lado, porque desta forma a gente poderia estar trabalhando questão de quantidade, entendeu? Mostrando que a matemática não era só número, mas também tinha uma preocupação maior com a conservação, com o meio, em conscientizar os nossos alunos de que maneira que nós vamos trabalhar o meio ambiente, como dentro das equações. Isso sempre gera desconforto e a gente termina tentando se encaixar. E nós começamos então, a partir daí, a mudar o nosso conceito de que a matemática era só número. Ou seja, a partir de hoje nós já começamos a desenvolver trabalhos aqui na escola. Trabalhamos aí no período aí de 15 dias, coletando dados, aonde os alunos, formados em grupos, eles começaram a coletar os papéis nas lixeiras e nas áreas da escola. Depois, nós fomos pesar esse papel, entendeu? Aí, feito essa coleta, feito o peso, nós fomos distribuir isso através da quantidade de aluno. Quantas gramas de papel era desperdiçado por aluno, as consequências desse desperdício, quantas árvores seria derrubada para produzir mais papéis, mais cadernos. Então essa questão da consciência ambiental, ela foi se tornando de forma importante dentro do contexto matemático, porque nós podemos sim, e trabalhamos a questão ambiental utilizando recursos possíveis dentro da escola e mostrando números. No decorrer de uma semana, nós também fizemos a coleta da água dentro da escola, mandamos encher a caixa. Dentro de um período, nós começamos a analisar o desperdício de água nos banheiros, a quantidade de água consumida pela escola no decorrer de uma semana. Fizemos cálculo de qual seria a quantidade por aluno e a quantidade ideal para cada aluno.
do ano, a professora de artes, que é da 8ª série, de início ela pediu para eles fazerem um desenho de imaginação. Todos os alunos assim que eram do município, eles fizeram desenho de imaginação, mas falando do ambiente. Aí tinha uma aluna que não estudou no município, estava na 8ª série. Ela fez um monte de coraçõezinhos, sabe? Diferente. Aí ela chegou e falou assim, por que só essa tá diferente? Foi porque ela não era aluna no município. Finalizando o 2º bimestre, aí ela fez de novo, ela já fez assim, diferente, mas fez quase igual aos outros. A menina falou, professora, a minha mãe disse que vai vir estudar arte com a senhora. Que disse assim que ela disse que vem estudar artes, que ela achou interessante, que eu estou aprendendo coisas novas. Eu até me deparei na situação da aluna, porque eu vim de fora, assim, tô aprendendo mais, né? E se um dia eu sair daqui eu vou levar também muita coisa. Para mim está sendo tudo novo e, assim, acreditei já de cara na proposta, que é uma proposta boa, um projeto bom, né? E que, se bem trabalhado, desenvolvido como as coordenadoras colocam, dá resultado. Vamos direto, então, para a parte da sequência da 6ª série. Objetivos gerais de arte. Relacionar seus conhecimentos sobre arte com as questões de meio ambiente. Conteúdos gerais de artes visuais. Apreciação, retratos e autorretratos do Renascimento. Objetivos gerais de meio ambiente. Valorizar a utilização de recursos naturais para a produção de arte como uma possibilidade de fazer arte que não polui o meio ambiente. Refletir sobre o conceito de extinção de recursos naturais. Conteúdos para meio ambiente. Produção de material natural para produzir arte. Nós vamos agora produzir a tinta. Tá? A gente vai fazer a tinta de terra. A tinta da beterraba e da cebola, por exemplo, né? Pode estar lá sendo feita na cozinha, fervendo. Pode mostrar para os alunos como é que está fazendo. Mas a da terra a gente pode fazer com as crianças, pedindo que eles tragam tons variados de terra. E o açaí dá para fazer assim, né, Davi? Grossa. Se você pega a terra mais profunda, ela vai vir mais limpa. E aí ela não vai estragar. Então a gente vai peneirar, vai tirar essa impureza, vai ficar só com o pigmento limpo. Todas elas vocês podem fazer isso, tá bom? E tem os potes de PET, de garrafa PET, que a gente vai cortar, vai peneirar, vai pôr ele ali, vai ficar o pigmento bem limpinho. Aí depois a gente vai juntar com água e cola. Qual é a importância de produzir tinta natural? Essa possibilidade de produzir o próprio material e que seja suficiente para todos os alunos. É uma coisa simples, uma coisa boa que os alunos vão aprender a fazer e pode ser utilizado em casa, na escola, né? É uma coisa fácil para eles, barata. Depois dessa conversa, e quanto isso pode ser interessante na sala de aula, passar para o momento de fazer. Mais garrafa? Mais garrafa. Peneiras, tá bom? Olha, isso aqui é quase amarelo, viu? Isso aqui é melhor, né? 8 coisas para cada. Olha, peneira essa. Peneira. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores diferentes aqui. Agora a gente vai fazer tinta de cada uma delas. Tô pondo a água, mas a água é o quê? Sorvete, olha lá. Tá vendo? Agora a gente vai bater, ela vai juntar. O que falta aqui? O que vocês acham? Tá bom? Ainda não pus o aglutinante, vamos pôr? Ó, não precisa exagerar na cola. Ela só para dar juntar um pouquinho, né? Uma ligadinha e para poder fazer com que ela fixe melhor também no papel. Olha lá que diferença. E para ficar natural, a gente tinha que fazer o polvilho, fazer a goma do polvilho para botar aí dentro, que é tudo natural, né? Se você puder fazer isso, vai ficar perfeito, porque a gente faz a farinha com água no fogo, já faz a cola. Para tudo ficar natural, a gente vai usar o polvilho. Aí pronto, não tem contestação. Isso. Aí não precisa vir comprar cola. Não, sem prestar.
Por exemplo, eu sou uma professora que sou lá da zona rural. Lá eu não tenho energia e nem tenho liquidificador. Como que eu vou fazer com meus alunos para produzir isso aqui? Colocar no pilãozinho de alho. Exatamente. Por que você vai Meus alunos, sem bater no liquidificador, eles mesmos fizeram. Pegaram só um palito de picolé com um copinho mesmo de descartável que já tinha sido utilizado. Certo. E eles mesmos faziam o seu só batendo com palitinho. Nessa oficina que vocês vão dar para outros professores, o que vocês acham que vai ser mais próximo da realidade de todo mundo? Usar liquidificador ou não usar liquidificador? Acho que não usar. Não usar. Então não vamos usar liquidificador. Eu tenho esses mesmos palitinhos, eu trouxe, a gente vai pegar e cada um vai pegar um e vai experimentar fazer. Mas você não tá usando de novo? Faz mesmo. Põe cola aí também. Daí meu Muda. Tá, isso aqui podia ser essa cozinha aqui, ó. E falem o que vocês estão sentindo de pintar com a terra nesse papel. Ele é fino, que molha. Apesar de que quando seca, ele fica bem resistente. No pretinho? É mesmo, né? Cadê ele? Se for terra superficial, corre o risco de quando você botar aí, ficar um cheiro horrível. Quanto mais profunda a terra for e mais limpa ela for, não fica com cheiro. Bacana. Às vezes vocês podem perguntar assim, o que tem a ver a oficina de arte com as questões ambientais, uma vez que o seminário se trata de educação ambiental. E essa dinâmica que a gente fez, como a gente está todos seguros na mesma linha, entrelaçados aqui nessa linha, assim também nós estamos com o ambiente e assim também está relacionada a arte com as outras questões, com as outras disciplinas, igual vocês que já têm participado das outras salas, das sequências, vocês têm observado que todos os conteúdos que foram discutidos em todas as áreas têm uma forte relação com o meio ambiente e a arte também não é diferente. E hoje a gente vai estar nessa oficina compartilhando os conhecimentos que a gente teve, uma forma de estar se trabalhando com a arte, de estar se produzindo o material para estar trabalhando com a arte sem agredir o meio ambiente. A ideia que a gente tem, assim, por ser uma tinta grossa, pastosa, pensa assim que só dá para pintar desenhos grandes, que não dá para fazer detalhes. E ali nas produções de vocês, foi possível a gente observar risquinhos, detalhezinhos que foram feitos com o próprio pincel e a tinta, com carvão, até mesmo com a terra, teve uns que conseguiu fazer contornos, a casinha, Muito bem, o cachorro. Eu gostaria de apresentar o professor, que foi o responsável pelo encaminhamento dessa sequência, que é o professor Manuel, professor de língua portuguesa. A proposta desse trabalho é fazer com que vocês procurem os problemas relacionados à Escola João Nelson e que vocês vão dar exatamente um roteiro para solucionar esses problemas. Então, os demais alunos eles vão dar a sequência especificando como vai ser essa sequência do trabalho com vocês. A gente começou a fazer a Agenda 21, só que ainda não está finalizado porque a gente precisa da ajuda de vocês para terminar. A Agenda 21, na verdade, ela foi uma ação aprovada pelo Congresso das Nações Unidas, que ela foi realizada no Rio de Janeiro e ela ganhou o nome de Rio 92. A Agenda 21 aqui da escola foi feita pela comunidade escolar
onde nós alunos temos a oportunidade de opinar e falar do que a gente precisa para melhorar aqui nosso espaço físico. Cada grupo ganhou 2 folhinhas dessa aqui, né? Vocês vão colocar nessas folhinhas os problemas que vocês acham ambientais aqui na escola. Primeiro é água. A questão do bebedouro também que ela falou. Terminar o banheiro, Ianga, né? Terminar só banheiro. Porque o banheiro todo é terra. Tem gente que vai assim, vai tomar água, vai lavar as mãos no banheiro e deixa a torneira aberta. Aí fala assim, né, eu que vou pagar a conta mesmo? Se eu posso secar, quem que vai ficar com sede na escola? Não somos nós. Você deve consumir, mas sim com moderação, entendeu? Se você de dia, você está estudando com a lâmpada acesa, não está gastando muita energia? Os alunos fizeram umas lixeiras e tal, participaram com caixa de papelão. E a ideia de vocês agora qual é? Fazer a mesma coisa? Quem de cadeira de roda vai subir naquela quadra? Ninguém. Qual a solução que vocês vão dar para diminuir o desperdício de energia? Solução é os alunos, os professores, todos quando terminarem até terminar a aula, ajeitar de ligar o ventilador, as luzes. Toda vez que a gente petar o lixeiro, usa aqui, vai lá depois em um lugar, a gente recicla a gente mesmo. Lembra, se reúne um dia para o colégio inteiro reciclar. Eu gostaria que viesse aqui um membro de cada grupo para a gente poder montar o muro das provocações. Coloca mais isso. Agora nós vamos dar início ao terceiro passo, que nós vamos colocar o problema, soluções responsáveis e a avaliação das melhorias. O problema foi as faltas de lixeira na escola. Agora eu pergunto para vocês qual é a solução. Pegar caixas e trazer para o colégio aí. As lixeiras, isso? E quem vai ser os responsáveis por essa? Os responsáveis somos nós, a diretoria. Vocês, a diretoria? Qual é a solução para o desperdício de água? O que vocês acham, assim? Poderia amenizar isso? No caso do banheiro mesmo das meninas, algumas torneiras, se não fechá-las direito, elas ficam pingando. Você vai lá e fecha, faça a sua parte para economizar água. E qual é a solução para esse desperdício de energia? Uma pessoa sai de conscientizar de apagar a luz e desligar o ventilador. E quando chegar, só quando todos tiverem aula, tiver conseguindo, todos ligarem novamente. Ir lá e ligar o ventilador. E quando for embora para casa, desligar. O problema é que aqui todo mundo está falando isso, mas na hora de fazer, ninguém faz. Qual é a solução para isso daqui que vocês estão dizendo? Sobre a educação na escola necessita de livros educativos e livros de pesquisa. A solução é nós mesmos, assim, no final do ano, devolver o livro certinho, sem rabiscar, sem nada. Porque os outros alunos vão precisar desse livro. Isso contribuiu muito para a agenda da escola, porque tem problemas que a gente não tinha pensado. E vocês ajudam a gente bastante a desenvolver isso. E nós esperamos também que quando a gente sair, ano que vem, que vocês possam dar continuidade nesse trabalho e conscientizar os outros que vão entrar também. Aqui agora a gente vai mostrar exemplos de alguma agenda que nós já fizemos, que igual essa aqui, que o tema dela é saneamento básico, e o nome da agenda é Saneando Consciência. Essa daqui vai falar sobre a higiene do colégio, né? Que vai falar sobre os alimentos, a cozinha, o pátio. E essa daqui, ela vai falar sobre o tratamento de água, a rede de esgoto da escola, como está andando, a limpeza da caixa de água e etc. E nós vamos pegar um pouco de cada dessa agenda e o trabalho que vocês fizeram aqui hoje para montar uma só, que vai ficar o nome da escola, João Nelson, entendeu? Então agora a gente vai deixar vocês terminar ela, fazer a finalização dela. A partir do momento que nós tivermos a primeira agenda pronta,
nós vamos avaliando as melhorias e aperfeiçoando, verificando as dificuldades, os problemas e acrescentando, né, nessa agenda e vendo que já foi solucionado. Os professores, os diretores, o pessoal da secretaria, o prefeito, tudo vai poder acompanhar como é que está a nossa aprendizagem, como é que está aqui nosso dia a dia aqui nessa escola. Agora eu gostaria de agradecer muito a colaboração de vocês por ter nos ajudado a dar o fechamento nessa agenda. Eu espero agora que vocês possam dar continuidade nesse trabalho, que isso não pare por aqui.